a realidade nas aldeias indígenas em tempos de pandemia. De que forma que eles estão encarando aí esse novo momento e se prevenindo contra a Covid-19. Assunto do programa .org de hoje, que está começando. Aldeias isoladas. A pandemia forçou a contenção de 17 mil indígenas em Santa Catarina. Muitos voltaram para sua terra para passar a quarentena em maior segurança. A necessidade de isolamento traz preocupação e não poder ir para as áreas urbanas prejudica o cotidiano das aldeias. Nós vamos conversar com Juscelino de Almeida Filho. Ele é estudante universitário, estuda jornalismo na Universidade Federal de Santa Catarina, conhece bem a realidade das aldeias e vai conversar com a gente sobre essa situação. Juscelino, tudo bem? Bem-vindo ao programa .org. Olá, tudo bem? Juscelino, conta pra gente como é que está a situação atual. Você é um exemplo, né? Que enquanto as aulas estavam normais, você morava em Florianópolis, com essa questão da quarentena, da pandemia, retornou para a aldeia, né, que é a reserva indígena de José Boatê. Como é que você está sentindo? Qual que é a sua observação dessa situação atual? Bom, aqui a gente está tratando isso com muita seriedade, né? Os nossos caciques, as nossas lideranças instalaram barreiras sanitárias para que o fluxo de pessoas aqui dentro seja controlado, né? E realmente se tornou um lugar seguro. Quando isso já estourou bem no começo do ano, né? Era logo o início do semestre da UFSC e a gente teve uma semana, eu acho, de aula. Então, o que foi recomendado para a gente pelos nossos caciques é que o quanto antes a gente voltasse seria melhor, né? Até porque todo mundo já estava acompanhando os noticiários, já sabia que isso com os meses ia acabar se agravando. Então, muitos dos estudantes indígenas que são daqui e moram em Florianópolis, para estudar, no caso, acabaram voltando para a aldeia por conta de ser mais afastado, é um local mais interiorizado e mais seguro também, né? Na sua avaliação, qual é o impacto socioeconômico que essa quarentena está causando, esse distanciamento social? Nós sabemos, né, que muitos precisam ir até a cidade, vender artesanato. Como é que está essa questão? Bom, tá bem grande aqui dentro, porque como as nossas próprias lideranças orientam que a gente não saia de casa, e agora passamos a ter, se formos para a cidade, no caso, a mais próxima aqui é José Botê, temos 2 horas para ficar fora e poder voltar de novo. Tem horário de abertura da barreira e horário de fechamento, que seria das 7 às 7, no caso, né? E isso dificultou um monte, porque tem pessoas que trabalham nas cidades próximas aqui, Presidente Getúlio, José Botê, Ibirama, e que tiveram que escolher entre trabalhar ou ficar em casa. E essa questão, vamos olhar o lado bom, assim, de retornar para casa, passar mais tempo aí na aldeia, a família fica contente de ter vocês mais perto, né? Com certeza, somos muito apegados um ao outro, né? Então é difícil para a gente passar um longo período assim afastado, até para a sanidade mental, né? Uhum. Somos muito acostumados a estar sempre perto da família, e quando sai para longe, por exemplo, Florianópolis, daqui até Florianópolis é uma distância de 230 quilômetros aproximado, assim, não sei te dizer Uhum. exato, mas é mais ou menos isso. Talvez não seja tão longe, mas para nós é muito, muito longe, Uhum. porque não tem como você estar indo todo final de semana. Então, acho que sim, essa questão de conviver um pouco mais com a família até ajuda a esquecer os problemas e ajuda a desfocar do mundo exterior, porque aqui é basicamente outro mundo, né? Tá aqui dentro, a gente está Uhum. protegido, a gente se sente protegido, no caso, né? Uhum. Você mostrou a realidade dessas aldeias em vídeos, né, realizados. Você está preparando algum específico nessa questão da pandemia? Bom, eu não tinha planejado nada quando isso aconteceu, mas faz um mês que a gente começou a tratar da questão dos estudantes indígenas que ficaram em Florianópolis e que não tiveram como voltar, né? Muitos ainda não têm estágio, então não tem ganho fixo em Florianópolis, né? E acabaram que ficaram nos alojamentos que a UFSC oferece. Então a gente
teve a ideia, e eu e um amigo meu que também faz jornalismo, agora entrou, seria da primeira fase agora, né? Entrou agora, de documentar o dia a dia do alojamento indígena da UFSC durante essa pandemia. Então, esse é o único projeto que a gente conseguiu desenvolver, até porque eu já estava participando de uma equipe que já estava produzindo um documentário sobre a aldeia, sobre a terra indígena Laclanô, aqui no caso, né? Mas como teve tudo isso, a gente estava planejando isso desde o ano passado, no caso, né? Mas com o surgimento da pandemia, no caso, tudo isso teve que ser adiado, então os planos estão meio que engavetados ainda. É isso aí mesmo, tem que pensar assim, foi adiado, não foi cancelado. É assim que se Isso, pensa, que a gente fica na torcida para que passe logo, né, essa questão. isso, a gente continua se reunindo ainda, né? Então, o que eu posso fazer daqui, por exemplo, eu tirar fotografias, fazer alguns vídeos, ou até mesmo pegar alguns relatos em vídeo, eu, através de webconferência, no caso, né? Eu continuo fazendo, mas, como eu te disse, né, a internet limita, até porque a gente mora no interior, aqui é via rádio, então não tem aquela qualidade que tem na cidade, né, em Florianópolis, então é tudo mais limitante, tá longe de Florianópolis um pouco. Juscelino, a cultura de vocês é de muita proximidade social, né? Você mesmo falou da questão da união, de um ajudar o outro, de estarem sempre em grupo. Como é que vocês estão trabalhando essa questão de distanciamento? Dá para colocar em prática ou é mais essa prevenção mesmo, assim, vamos nos cuidar, vamos ter higiene, vamos manter as mãos limpas, vamos evitar, né, com essas barreiras, evitar que o vírus chegue nas aldeias? De que forma vocês estão se mobilizando? Bom, aqui o nosso povo, ele se tornou muito caseiro, né? Eu até costumo dar um pouco de risada, porque a gente sempre dizia que as nossas estradas aqui elas eram muito movimentadas. Ou seja, sempre tinha alguém visitando um amigo, visitando um parente. Nós não temos o costume de ficar muito tempo em casa, sempre estamos andando de um lado para o outro. Foi difícil para muitos, principalmente para os mais velhos, porque até você entender que isso é necessário, demora um pouco para quem tem o costume de ficar sempre reunido com amigos e familiares, entende? Então dificultou bastante até as pessoas entenderem. Os mais novos, então, foram fazendo a conscientização, porque entendem mais. A gente tem bastante universitários aqui, né, que estudam nas universidades da região, então a gente conseguiu controlar um pouco o pessoal um pouco mais velho, né, conscientizar eles, então agora está bem mais tranquilo aqui dentro. Que bom, que continue assim então. Quero agradecer muito a sua participação aqui no Ponto Org e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado por poder participar aí. Em algumas aldeias, nas cidades de Biguaçu e Major Gersino, houve demonstração de solidariedade nesta pandemia. O coletivo Ocupações Urbanas e Movimento Nacional de Luta, em parceria com a ONG Transmissão de Cidadania e Saber, entregou alimentos, materiais de limpeza, higiene pessoal e máscaras. Na região de José Boatê, são cerca de 2.000 pessoas que moram em 9 aldeias na terra indígena Laclanô, criada em 1926. Por aqui, a consciência é grande. Eles sabem que o momento é de ficar em casa. Quem vai nos contar um pouco dessa realidade nas aldeias é o Brasílio Priprá. Ele é líder indígena na aldeia Laclanô, está aqui com a gente, já estamos conectados. Bem-vindo, seu Brasílio, tudo certo? Tudo. Boa tarde, eu sou Brasílio Priprá, sou líder Choclen. De forma geral, seu Brasílio, como é que essas pessoas receberam essa notícia, né? Que existe o coronavírus, que é perigoso, que não existe ainda uma vacina. De que forma que as aldeias foram impactadas com a notícia do coronavírus e todas as consequências? Sim, na verdade, o povo Choclen recebeu primeiro a informação pela própria televisão, mas é um impacto muito grande, né? Porque são doenças que vêm tirando o sossego da sociedade brasileira, do mundo, né? E a nossa preocupação é muito grande, porque sabemos que não temos recurso ainda, nem vacina,
E aí a nossa preocupação é grande, mas a gente está trabalhando, os líderes indígenas estão trabalhando de uma forma assim, compartilhada, para que faça sempre umas barreiras para não entrar pessoas estranhas, né? Para que só o povo indígena fique dentro dessa aldeia. Nós temos uma grande preocupação. Então esse é um trabalho de todas as lideranças, né? Combinado, mas nós estamos muito preocupados. Mais do que nunca, é momento de prevenção e de preservação, né? São tantas famílias que estão aí, né, seu Brasílio? Sim, são tantas famílias, o que nós não chegou, né, fica de alerta para o próprio governo, muitos materiais que a gente poderia também usar para, embora o pessoal estão fazendo esforço para se manter isolado, seria máscara, seria álcool, né? Esse material básico para ajudar. Mas as lideranças estão trabalhando isso para que, da melhor maneira possível, a gente se afasta um pouco da sociedade, para que não venha prejudicar a comunidade indígena. É a nossa preocupação muito grande. Existe algum canal entre vocês e poder público para algumas ações nesse sentido? Sim, nós temos a CESAI, né, a Secretaria de Saúde, né, especial dos povos indígenas, mas ainda eles estão trabalhando timidamente, né, e porque às vezes esse material que eu citei ainda eles não têm para distribuir para a comunidade indígena. Mas então a gente está levando da forma assim, um pouco precária, mas consciente de que o coronavírus veio para levar todo mundo. Mas nós ele não vai levar, não. Não vai não, não vai não. Eu tava conversando com o Juscelino que a cultura de vocês, a cultura indígena, é muito de proximidade, né? É muito de estar junto, é muito de estar um com o outro. Não deve ter sido fácil essa adaptação, né? De repente a gente se tranca em casa e fica, espera passar para o bem da nossa saúde, para o bem dos outros. Como é que vocês estão lidando aí no dia a dia? O hábito dos povos indígenas do Brasil, principalmente o povo chocalhão, tem o hábito de viver todo mundo junto, né, em família, e muita visita, a qualquer horário. Isso traz um pouco de preocupação, né? Porque, na verdade, isso é um hábito, é um costume. Então, a gente sente muito mal ficar em casa, trancado, não poder sair e visitar os amigos, a família. Então, isso é uma grande preocupação. Eles dependem de estarem na cidade para vender artesanato, para gerar alguma renda também, né? Sim, sem dúvida. E aí muitas pessoas são aposentadas, precisa comprar uma coisinha, né? E aí o grande perigo está aí. Então, eu acho que a comunidade em si ela está consciente de que isso é perigoso, mas às vezes a necessidade obriga a ir até a cidade. Conscientização também nas aldeias é para todo mundo, mas também como é que está esse trabalho em relação a crianças e aos jovens? Como é que está o trabalho? As crianças, na verdade, na parte da educação, não estão indo para a escola, né? Os professores estão fazendo visita e muitas pessoas que têm aluno que tem computador recebem informação e algumas tarefas escolares, né? E estão trabalhando dessa forma, mas não tem aula, tudo parado. Então, o trabalho na parte da educação está sendo feito nessa direção. Mas existe muita conversa com eles para orientar, para mostrar que momento que o mundo está passando, questão de higiene, importância dos cuidados, isso tem, né? Tem, mas muito tímido ainda, né? Precisava se ampliar bem mais, né? Está acontecendo, mas muito tímido ainda. Eu acho que precisa acelerar isso mais, até porque a gente não sabe qual é o momento que vai parar esse corona aí. Então, eu acho que ainda dá tempo de orientar bem, porque tomara que acabe logo, mas isso a gente não sabe ainda quando. Obrigada, seu Brasílio, por essa entrevista. Desejamos aí saúde para todos vocês e até uma próxima oportunidade. Tá ok, um abraço, obrigado então. Tchau. Obrigada. Obrigada a você pela audiência, o programa.org vai terminando aqui. Nós voltaremos na próxima segunda-feira. Até lá!